Porque é um monte de gente que você olha assim e diz assim, rapaz, como é que essa pessoa não decolou? Como é que essa pessoa não, né, não prosperou? Como é que as coisas não aconteceram na vida dessa pessoa? Um monte de gente vivendo vidas limitadas, pequenas, porque não permaneceu tempo suficiente como deveria, sabe? Graça e paz, povo amado de Deus. Hoje é um excelente dia para viver milagres. Como é que você está hoje? Eu estou muito bem, estou muito animada porque a gente está começando hoje uma nova série, para a gente falar de constâncias. E tem uma coisa que anima meu coração, é quando a gente é constante no Senhor, quando a gente é disciplinada no Senhor, porque há um Deus extraordinário esperando de nós, né? Nós, mulheres comuns, que nós sejamos mulheres constantes nele. E eu tenho entendido muito quanto a constância é importante, é fundamental para a construção dessa mulher comum que crê em um Deus extraordinário. Eu estou também muito animada, tá chegando dia 21 de novembro, tenho M31 filhas, então você aí, ó, que está me ouvindo, que é uma filha amada de Deus, o seu lugar é no M31 Filhas, dia 21, é o dia todinho, 8 da manhã até 7 horas da noite, nós teremos a 5ª edição do M31. Se liga aí no céu, procura as informações para se inscrever logo, não fica de fora não. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre constância. Se existe uma palavra que... Eu estou debaixo de uma palavra, assim, nos últimos tempos, é constância. E o Senhor tem falado muito comigo que constância é uma prova da lealdade. E eu já vou te explicar, né? Eu quero que você entenda hoje muito bem isso, porque a gente vai conversar nos próximos vídeos sobre isso. E a constância é uma prova da lealdade, por quê? Porque quando eu sei aonde eu quero chegar, quando eu sei quem eu quero ser, quando eu sei a Juliana que eu quero me tornar, eu sou constante. Eu sou leal àquela mulher que eu quero me tornar. E muitas vezes nós não estamos sendo leais como nós deveríamos, né? Porque está faltando na nossa vida constância e disciplina. E aí eu quero começar com um texto que está lá em João 15, que é um texto que confronta muito. Então já se prepara, ó, senta aí, fica confortável, porque a palavra de hoje é uma palavra de confronto. Talvez te deixe bastante desconfortável, mas eu creio que é no desconforto que a gente cresce. Então preste atenção. Lá em João 15, né, a palavra aqui está falando sobre Jesus, a videira verdadeira. Ele vai dizer assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E sabe o que eu entendo aqui? Que o evangelho é sobre permanência. E aí já fica uma pergunta. Tu tem conseguido permanecer? Porque eu vejo que a maioria das pessoas acha que constância tem a ver somente com disciplina. Uma pessoa constante é aquela pessoa bem disciplinada. Mas eu acredito muito que antes mesmo da disciplina, a constância é uma prova da lealdade que nós queremos nos tornar. Porque só permanece... Quando a gente só permanece em algo quando a gente considera algo valioso. Vou dar um exemplo. Se um relacionamento é importante para você, você vai ser constante naquele relacionamento. Se algo é muito valioso para você, se algo é muito precioso para você, você vai permanecer constante, disciplinado, vai permanecer, não vai desistir. Hoje, a gente está vivendo um tempo onde todo mundo começa, mas pouca gente permanece. Bora parar para pensar? Se inscreve na academia, faz um mês, paga lá o plano anual, faz um mês e desiste. A gente começa a ler a Bíblia em janeiro todo animado. Meu Deus, esse é meu ano, eu vou ler a Bíblia, eu vou arrasar. E a gente lê, não passa de Gênesis e não consegue continuar. A gente faz isso com um livro que começa e abandona, e a gente vai começar um projeto todo animado, depois abandona. Começa um relacionamento muito animado, depois abandona. As amizades se tornaram muito descartáveis porque as pessoas não são mais constantes. E se isso não te confronta, tem alguma coisa errada contigo, porque eu vejo que tanta gente começa muito bem, mas não consegue permanecer nesse lugar, né? É uma empolgação inicial, é uma alegria quase que adolescente, aquela empolgação, uma emoção do começo, um entusiasmo temporário, uma loucura. Ah, eu vou conseguir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente planeja 1000 coisas, começa o ano. Quem aqui não já fez metas no começo do ano? Aí faz um monte de metas. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer assim, vou fazer assado. Quando chega em março, já não fez nada, já não se moveu. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado o constante no temor do Senhor. Então, constância é um sinal de que você permanece em Cristo. Ai, Ju, eu sou muito inconstante, então tá faltando alguma coisa na tua fé. Teu evangelho aí tá meio torto. Porque eu vejo muito entusiasmo no começo, né? E a gente desiste.
mas nós não fomos chamados a desistir, nós fomos chamados a permanecer. Por que na igreja hoje tem tanta gente que entra na igreja e se envolve, e entra em milhares de ministérios e tal, daqui a pouco, quando você vê aquela pessoa sumiu, não vai mais, porque se desiludiu com a pessoa, porque se magoou com o pastor, porque um amigo falou uma coisa que não gostou. Isso é parte da inconstância, mas é parte também dessa geração que a gente está vivendo, onde é tudo muito descartável, a gente desiste muito fácil das coisas, tudo que precisa de um pouquinho mais de esforço, eu já não quero. Tudo que precisa de um pouquinho mais de dedicação, eu já não quero, né? Porque a constância, ela vem com a repetição. O ser humano é um repetidor de comportamentos, a gente reproduz comportamentos. Então, o que vai te dizer se você é constante ou não é aquilo que você repete todos os dias. Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E hoje em dia ninguém gosta de rotina, né? Não. A rotina é muito chata. Eu quero saber de rotina. Não. Meu relacionamento chegou na rotina. Na igreja tá na rotina. Eu tô há não sei quantos anos fazendo a mesma coisa. Na mesma igreja. Eu não aguento mais. Só que nós fomos chamados a viver uma vida de rotina. Nós fomos chamados a viver uma vida de permanência. E aí, às vezes, a gente diz assim, tá demorando demais. Tá demorando demais, né? Só que é na demora, gente, é na espera que a gente vai ver quem tu verdadeiramente é. E eu sei que essa é uma palavra muito que mexe com a gente, mas é como você se mantém todos os dias que diz quem você verdadeiramente é. Eu sempre digo assim, a amizade, ela se prova, por exemplo, com o tempo. Alguém chega pra você, eu te amo, ama mesmo, e tá disposto a permanecer ali. Bora ver com o tempo se tu vai permanecer? Me amando, né? Constância é lealdade ao processo. A gente precisa entender isso. Porque Deus, ele é especialista em trabalhar em processos longos. Deus não trabalha nada muito rápido, não. Hoje em dia tem uma história de, Deus tem pressa. Tem pressa de quê, gente? Se ele é o dono do tempo, pressa de quê? A gente tem pressa. O Senhor é especialista em trabalhar em processos longos, né? Ele sempre faz assim, em processos longos. Então, entenda isso. Entenda que Deus não trabalha com pessoas imediatistas. Esses dias uma moça me procurou e disse, Ju, como é que tu lê a Bíblia? Eu disse, gente, deixa eu explicar uma coisa pra você. Esse é o meu 11º ano lendo a Bíblia toda. Alguns anos atrás, uma amiga me chamou e disse assim, Ju, tu já leu a Bíblia toda? Eu disse, ainda não. Ela disse, mas como é que tu lê? Eu disse, não tinha um método, não tinha nada. Eu me desafiei a ler a Bíblia toda e esse já é meu 11º ano. Mas deixa eu te contar um segredo, o meu primeiro ano foi terrível. Eu não entendi metade. No meu 2º ano, eu me senti mais burra, jamanta, ilimitada do que tudo. No 3º ano, eu disse, meu Deus, será que eu não vou aprender nunca? E hoje, a cada ano, a cada escolha, a cada dia, a cada passo de lealdade, passo de constância, eu estou avançando. E eu tenho entendido isso. Pessoas imediatistas acabam sofrendo com processos porque querem tudo para ontem. Eu quero ser especialista em Bíblia, mas não lê 2 dias já desiste. É que nem esse povo que ora 2 dias pelo marido, já vou eu ser polêmica. Tem gente que diz assim, eu tô orando há muito tempo pelo meu marido. Orasse quantos dias? 2. Meu marido não mudou ainda. Gente, bora acordar para Jesus? Os grandes personagens bíblicos eram homens constantes. Noé passou 100 décadas, 100 anos construindo uma arca, até vir um dilúvio. Aí tu estás esperando aí há 1 ano por um casamento e estás achando ruim, dizendo que Deus está demorando. Aí tu estás aí esperando, sei lá, 1 ano para Deus fazer um milagre e estás achando que meu Deus, está demorando demais. Seja constante, permaneça, seja disciplinado, né? Tem muita gente abandonando as coisas porque está cansado. Mas na verdade, e aí de verdade eu quero que você entenda isso, de verdade, a gente está abandonando as coisas não é porque a gente está cansado não, é porque a gente está perdendo o encantamento, porque a gente está vivendo uma geração hoje, a geração dopamina, que tudo é no encantamento. Eu gosto muito de alguém, aí eu me colo com aquela pessoa, mas daqui a pouco eu enjoei, não quero mais não. Eu entro numa igreja da modinha, que está ali no hype. Aí daqui a pouco, eita, enjoei. Aí quero ir para outra. A gente perde o encantamento muito rápido, só que isso não vem de Deus. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Quando qualquer coisinha te desanima, né? Isso quer dizer que tem alguma coisa errada contigo. Você precisa corrigir essa rota. Porque maturidade é continuar sem estímulo emocional constante. Vou explicar isso aqui. Como é que eu sei que uma pessoa é madura? É quando uma pessoa continua e permanece, mesmo sem ver frutos, mesmo sem ver sinais, mesmo quando Deus diz que vai chover e não vem uma nuvem no céu. Isso é maturidade. Maturidade é sobre permanecer, maturidade é sobre constância, maturidade é sobre você decidir ser leal àquilo que você decidiu fazer. Eu decidi essas metas aqui, eu vou permanecer. Então permaneça nele. Sabe o que eu vejo hoje? Tem um monte de gente talentosa, um monte de gente habilidosa, um monte de gente que Deus deu um monte de dons, que fez assim, muito capaz, mas que não chegou lá porque não é constante.
Porque a constância vai nos levar muito mais longe do que a velocidade, do que a intensidade. Muito mais longe, muito mais longe. E aí tem muita gente talentosa que está vivendo vidas pequenas. Deus cheio de projetos, Deus cheio de planos pra gente e vivendo vidas pequenas porque permaneceu. Porque não permaneceu, na verdade, tempo suficiente em lugar nenhum. Desiste muito fácil. Ah, eu já tentei tanto e não deu certo. Ah, sabe? Aí um monte de gente habilidosa, guardando seus dons, colocando tudo para debaixo do tapete. Ah, é porque eu tentei, mas não rolou. Esses dias eu recebi uma palavra, né? Que se tem algo que eu tenho tentado é ser constante. E no final do ano eu decidi que esse ano ia ser um ano da constância, né? Tem muita gente na internet, por exemplo, eu sou criadora de conteúdo na internet e eu escuto muito isso. Ah, Ju, eu não cresço no Instagram. Ah, eu não cresço nas redes sociais. Nada acontece na minha vida. Eu digo, o que é que tu tá plantando em nome de Jesus? Porque se você plantar constância, vai colher. Agora tem o tempo da colheita, não é no teu tempo. Tu não planta hoje e colhe amanhã, não. Tem um tempo para colher e a gente precisa aprender a ser paciente. Paciência é um fruto do Espírito. E aí fica uma pergunta, tu tá cheio de quê? Porque o Espírito Santo só vai frutificar na tua vida se você estiver cheio dele. Então se encha do Senhor, seja constante na oração, na leitura, no jejum, nos relacionamentos. Seja constante, aí você vai ver fruto. Porque é um monte de gente que você olha assim e diz assim, rapaz, como é que essa pessoa não decolou? Como é que essa pessoa não prosperou? Como é que as coisas não aconteceram na vida dessa pessoa? Um monte de gente vivendo vidas limitadas, pequenas, porque não permaneceu tempo suficiente como deveria, sabe? Deus, ele observa a nossa permanência. Jesus, sabe o que eu acho interessante? Eu estava dando uma lida na Bíblia em geral, e assim eu comecei a pensar. Jesus falou muito mais sobre permanecer do que sobre começar. A gente fala muito sobre novos começos, novos projetos, novos sonhos. Mas Jesus falou muito mais sobre permanência do que sobre começo. Várias e várias vezes ele vai dizer assim, olha, permanece em mim. Evangelho não é sobre começar bem. Entenda isso em nome de Jesus. Evangelho não é sobre começar bem. Evangelho é sobre permanecer até o fim. Hoje eu estava fazendo a unha do pé e conversando exatamente isso lá com a manicure. Ela dizendo que começou e era muito apaixonada. E no meio do caminho ela desanimou. E aí ela disse, não, eu fui desanimando. E aí eu deixei a igreja. Tu deixou a igreja ou deixou Jesus? E aí ela começou a falar e eu disse assim, faltou constância. Porque evangelho não é sobre começar bem. Começar bem, tem uma tuia de gente que começa bem. Tem um bocado de gente que começa bem. E começa bem fazendo os projetos que Deus deu. Às vezes, Deus te deu uma promessa. Deus te deu um propósito. Deus te deu algo grande na tua vida. E você desprezou. Você jogou fora quando você não permaneceu. Às vezes Deus colocou uma palavra no teu coração, Deus te deu uma direção e você desprezou algo que o Senhor te deu, porque você não permaneceu constante, não buscou, desistiu cedo demais. E uma coisa que o Espírito Santo falou muito comigo assim, é que o nosso futuro, e você precisa entender isso, o nosso futuro, ele não vai ser construído com intensidade. O seu futuro não vai ser construído com pressa. Quando eu era adolescente, eu era muito apressada, muito agoniada, e a minha mãe pegava no meu pé, ela dizia assim, Juliana, calma, respira, a vida não é sobre pressa, e eu tenho entendido isso. O nosso futuro, ele não é construído com intensidade, ele é construído com o que a gente faz, um pouquinho todo dia, com constância, sem desistir. As suas decisões diárias, mesmo que pequenas, mesmo que para você pareça muito pouco, vão fazer muita diferença lá na frente. É o tal do 1% todo dia. Então seja mais constante, mais disciplinado. 1% todo dia é melhor do que você ser maravilhoso e depois desistir. Amém? E não esqueça, bênção a gente não retém, bênção a gente compartilha. Então curte, comenta, compartilha com alguém que precisa ouvir sobre isso. Vamos embora compartilhar do reino. Amém? E não esqueça que hoje é um excelente dia para viver milagres.